Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à terceira aula do curso de Mecânica Celeste. Eu sou o professor Cauã e nessa aula eu vou falar um pouco sobre elipse e seus parâmetros e no finalzinho eu vou abordar rapidamente outros tipos de órbitas, como a órbita parabólica e a órbita hiperbólica. Bom, como a gente falou na última aula, a primeira lei de Kepler nos diz que as órbitas dos planetas do Sistema Solar são elipses. Daí vem a importância de estudar elipses e seus parâmetros na mecânica celeste. Bom, começando pelas definições do elipse, eu vou apresentar três, mas só a última vai ter uma importância mais relevante para a gente, certo? A primeira é a mais intuitiva, acredito eu, que nos diz que a elipse é um corte de um cone, ou seja, uma cônica. Se você pegar um cone aqui e cortar ele por um plano, passar um plano inclinado nele aqui, cortando esse cone, a interseção entre esse plano e o cone vai formar uma elipse. Bom, você consegue perceber que se esse plano aqui ele passar paralelo à base, isso aqui vai formar uma circunferência, certo? Isso nos diz também que uma circunferência é um caso particular de uma elipse. Uma circunferência é uma elipse, mas nem toda elipse é uma circunferência. Bom, partindo para a segunda definição, foi a definição que eu falei bastante na última aula, que ela também é bem intuitiva, é a de que a elipse é uma deformação de uma circunferência. Aqui nesse desenho eu peguei a circunferência e eu meio que puxei ele para os lados. Então ocorreu essa deformação na direção horizontal, nesse sentido aqui. E isso daqui criou uma circunferência. Uma aplicação, a gente pode dizer que uma aplicação desse conceito é a sombra da Lua quando a gente vê aqui da Terra. Essa metadezinha aqui, ela é a metade de uma elipse. Por quê? Imagine você pegar a parte iluminada da Lua, e aí quando você está olhando lá de lado, assim, tá? O Sol tá para lá. Você olha lá de lado, é como se essa circunferência estivesse sendo movida, ou seja, ela se achata um pouco. Não sei se fez sentido. Enfim, essa parte aqui de uma elipse, essa parte aqui da parte iluminada da Lua, a parte virada para a sombra, ela é a metade de uma elipse. Cai uma questão dessa em barra desse ano. Eu não lembro se foi pedindo para demonstrar que era uma elipse ou só calcular alguma coisa. Eu acho que era para calcular alguma coisa, partindo do princípio que era uma elipse. Mas bom, fica a curiosidade para vocês. Pode acabar sendo útil em algum momento. Partindo para a terceira definição, que é a mais importante para a gente. Ó, segura que lá vem texto. Abre aspas. Dados dois pontos, F1 e F2, uma elipse com foco em F1 e F2 é formada por todos os pontos P, tais que a distância de P até o F1 mais a distância de P até o F2 é uma constante. Como assim? Bom, suponha que você tem uma elipse aqui, certo? Isso aqui é uma elipse. E eu tenho os dois focos dela. F1 e F2 são os focos, já adianto. Você tem os dois focos, F1 e F2. A elipse vai ser formada por todos os pontos P, tais que... Deixa eu apagar isso aqui. Tais que a distância de P até F2 mais, somado, a distância de P até o foco 1 é uma constante, certo? PF1, esse tracinho indica que é um segmento de reta, ou seja, uma distância. A distância de P até F1 mais a distância de P até F2 é uma constante. Essa é uma definição bastante importante de elipse, envolve vários parâmetros que a gente vai estudar agora. Os parâmetros de uma elipse, vamos lá. Esse desenho aqui está bem poluído, mas eu vou explicar bem certinho para vocês. Aqui a gente tem nossa elipse, nossa circunferência achatada, certo? Os focos que a gente acabou de falar. E nós vamos ter o quê? Primeiramente, o semi-eixo maior, que é meio que um raio de elipse. Eu falei brevemente na última aula sobre, acho que quando eu falei sobre a terceira lei de Kepler. Enfim, o semi-eixo maior de uma elipse é a distância do ponto da origem, que fica aqui no meio, até um dos vértices, de modo que esse vértice ele esteja na parte mais alongada da elipse. Repare que tem outro semi-eixo aqui, que é o menor. E esse semi-eixo aqui, por ser menor, ele é menor que o semi-eixo maior, né? Acho que faz sentido. Esse semi-eixo aqui, já adiantando, ele vai ser o nosso B. É o semi-eixo menor. A distância do O até A vai ser o semi-eixo menor. E a distância de O até B, ou de O até D, certo? Porque é uma simetria aqui. Esse vai ser o nosso semi-eixo maior. O C, ele é a distância focal, ou seja, é a distância do O, do centro, até qualquer um dos focos. Isso aqui é simétrico, então essa distância aqui é C, e essa distância aqui também é C. Ok? Bom, a excentricidade, ela mede o grau de achatamento de uma elipse. Eu vou falar mais sobre isso no final da aula. Mas, bom, quanto maior a excentricidade de uma elipse,
maior vai ser o seu achatamento. Se a gente pegar uma excentricidade aqui grande, poderia ser uma elipse mais ou menos assim, bem achatada, excentricidade grande, vou colocar assim. E uma elipse mais circular, digamos assim, mais parecido com a circunferência, teria um E pequeno, desculpa, uma excentricidade pequena. É o caso do planeta Terra, como eu já disse. A excentricidade da órbita da Terra e dos demais planetas, na verdade, tirando Plutão. Plutão não é um planeta, né? Enfim. A excentricidade dos planetas é bem pequena, então a órbita deles dá para se dizer que é circular. Geralmente a gente faz essa aproximação. Continuando, F1 e F2 são os focos da elipse, como eu já falei. E esse θ aqui, que é esse O com tracinho, esse θ é uma letra grega, vai ser a nossa anomalia verdadeira, que vai ser o ângulo medido do periélio. Eu vou falar o que é periélio, não nessa aula, posteriormente vocês vão entender o que é um periélio, até o vetor de raio de um ponto. Fica confuso, calma. Enfim, esse θ aqui eu vou tratar mais ele quando a gente estiver estudando mesmo mecânica celeste. Por enquanto, vocês não precisam se atentar tanto nele nessa aula, certo? Mas a gente vai estudar ele depois. Só pega esse foco aqui, a menor distância dele até a elipse, ou seja, essa distância aqui. A gente pega esse ângulo e junta até o nosso pezinho aqui, ó. Esse ângulo aqui é a anomalia verdadeira. Como eu disse, posteriormente e ao longo do curso, a gente vai estudar mais essa anomalia verdadeira. Bom, como eu disse para vocês na definição, na terceira definição, Rn, esqueci de falar o que é Rn, né? O R seria essa distância aqui, essa distância, do foco 1 até o P, e o N seria a distância do P até o foco 2. Bom, como vimos, R mais N é uma constante, isso é uma definição de uma elipse. Mas o que seria essa constante? É isso que a gente vai calcular agora. A gente vai pegar um caso particular, que é colocar esse ponto P alinhado com os focos. Digamos, alinhado com o eixo maior da elipse. Esse aqui é o eixo maior. Eixo maior. É duas vezes o semi-eixo menor. Tá? O semi-eixo menor é a metade desse tamanho aqui. E a parte inteira é o eixo maior. Enfim. A gente coloca esse ponto aqui sobre o eixo maior, alinhado com os focos. E agora fica muito fácil calcular o valor de R mais N. O R, esse pedacinho vermelho aqui, e ele seria essa distância inteira, que é o nosso A, menos esse pedacinho aqui, que seria o nosso C. Então, R vai ser igual a A menos C. E o nosso N, por sua vez, vai ser esse A, que seria a distância do P até a origem, mais o C, que é esse carinha aqui. Então, N é igual a A mais C. Se a gente somar essas duas equações aqui, a gente vai ter que R mais N vai ser igual a A menos C mais A mais C. O menos C vai cortar aqui, menos C com mais C vai dar zero. E nós teremos que R mais N vai ser igual a 2A, que é igual ao eixo maior da elipse, ou duas vezes o semi-eixo maior. Esse é o valor de R mais N. Bom, tendo essa informação em mãos, a gente consegue calcular outra relação importantíssima para a elipse. E nesse caso a gente vai colocar esse ponto P alinhado com O ao longo do semi-eixo menor da elipse, que seria o nosso Bzinho aqui, certo? Vou desenhar aqui bonitinho, coloridinho, certo? Para ficar mais didático. Aqui nós vamos ter o nosso B. E aqui a gente vai ter o nosso C, que é a distância da origem até os focos. Esse aqui é a distância focal, C. Como a gente acabou de descobrir... eu não expliquei para vocês, mas como esse P está alinhado com a origem, vai ter uma relação de simetria aqui. Então esse lado vai ser igual a esse lado. Isso aqui é um triângulo isósceles, digamos. Esse triângulo aqui vai ser um triângulo isósceles. Então esse lado é igual a esse lado. E como a soma deles dois é 2A, esse lado aqui vai ser igual a A, e esse lado aqui vai ser igual a A, obviamente. Percebam que esse ângulo aqui é de 90 graus, esse ângulo aqui também é de 90 graus, e a gente consegue aplicar um Pitágoras aqui. Assim a gente chega na seguinte relação. O A ao quadrado, o A seria o semi-eixo menor, semi-eixo maior, desculpa, vai ser igual ao quadrado do cateto mais o quadrado do cateto. B ao quadrado mais C quadrado. Essa aqui é outra relação importante da elipse. Bom, falando um pouco sobre a excentricidade agora, que talvez seja o parâmetro mais importante de uma elipse, pelo menos um dos mais importantes. E como eu falei antes, ele vai medir o grau de achatamento de uma elipse, e ele é definido como a razão entre o C, a distância focal, e o semi-eixo maior.
Então, se a gente pegar uma elipse aqui, desenha aqui rapidamente, uma elipse. A gente desenha aqui o eixo maior dela. Aqui é a origem. E aqui eu vou colocar um dos focos. Só um só. Se a gente pegar essa distância aqui, ela vai ser igual ao semi-eixo maior, o nosso A. E essa distância aqui vai ser igual ao C, que é a nossa distância focal. Que bagunça ficou esse desenho, né? Mas enfim. Deixa eu tentar organizar mais aqui. Aqui vai ser o A e aqui vai ser o C. A excentricidade desse elipse vai medir justamente a razão entre o C e o A. Agora, por que eu falo que quanto maior a excentricidade de uma elipse, mais achatada ela vai ser? Digamos que esse E aqui ele é muito grande, ele é perto de 1. Vou colocar aproximadamente 1. Se esse E é perto de 1, quer dizer que C dividido por A vai ser igual a 1. Portanto, deixa eu escrever aqui. C por A aproximadamente 1. Portanto, C vai ser aproximadamente A. C vai estar perto de A. Ou seja, isso equivale a dizer que a gente vai pegar esse foco e arrastar ele lá para frente. Ele vai ficar aqui. Deixa eu apagar ele daqui. Esse foco vai ficar aqui na frente, quase tocando na elipse. Esse daqui vai ser igual ao nosso C, e reparem que ele vai ser praticamente quase igual ao nosso semi-eixo maior. É isso que significa dizer que essa excentricidade vai ser maior. E isso vai nos gerar uma elipse, se a gente for desenhar precisamente, uma elipse bem achatada. Eu não vou conseguir desenhar aqui, mas seria uma elipse bem achatada. Nossa, ficou terrível o desenho, mas enfim, eu acho que deu para pegar o conceito. Agora, se a gente pegar uma elipse com excentricidade baixa, nós vamos ter que a razão entre C por A vai ser muito pequena. Muito pequena. Certo? Isso quer dizer que esse C, comparado com A, ele vai ser muito pequeno. Ou seja, isso equivale a dizer que a gente vai pegar esse foco e arrastar ele para a origem. O foco vai vir parar aqui. Nossa, tá ficando uma bagunça isso aqui, né? Enfim. Esse aqui seria o nosso C. E a razão entre o C por A daria uma coisa muito pequena. Ou seja, a excentricidade seria muito pequena. Se a gente fosse desenhar isso aqui, isso nos daria uma elipse bastante circular. Algo vai ficar terrível de novo o desenho, tá, pessoal? Mas acontece. Bem circular. Ou seja, quanto menor a excentricidade de uma elipse, mais circular ela vai ser. Bom, eu sempre falo para vocês que a órbita terrestre ela tem excentricidade muito baixa, mas eu nunca cheguei a falar qual é a excentricidade da Terra para vocês terem essa noção, certo? Então aqui vai a informação. A excentricidade da Terra, que eu vou colocar é T, é de aproximadamente 0, tô colando aqui porque eu não lembro de cabeça, 0,0167. Ou seja, ela é muito pequena essa excentricidade, certo? Isso, como eu falei para vocês, nos diz que a órbita da Terra é quase a circunferência, tanto que a gente faz essa aproximação direta em astronomia, certo? Considere a órbita da Terra circular, considere a órbita de Marte circular, enfim. Essa daqui é a excentricidade da Terra, muito baixa, certo? E agora, finalizando a aula, eu vou falar um pouco sobre outros tipos de órbita. Vou falar bem brevemente, certo? Porque o estudo dessas órbitas vai fazer mais sentido quando a gente falar sobre energia. Mas introduzindo aqui, a gente tem a órbita parabólica, que é essa figura aqui, que também é uma cônica, não vou explicar a definição de parábola, porque a gente vai cair mais em geometria analítica. Mas bom, essa órbita parabólica, ela é caracterizada por ter uma energia mecânica igual a zero. Ah, e o que é energia mecânica? Eu vou explicar para vocês isso em outra aula, mas por enquanto fica essa informação solta aqui, certo? A órbita parabólica, ela é caracterizada por energia mecânica igual a zero. Ó, a órbita hiperbólica, que é essa maiorzinha aqui, mais abertinha, ela é caracterizada por ter uma energia maior do que zero. Bom, para energia menor do que zero, a gente vai ter uma elipse, certo? Ah, energia menor que zero, elipse, maior que zero, hiperbólica. Como assim? Eu vou explicar isso para vocês na próxima aula, eu acho. Eu acho que é a próxima aula. Perdão, não lembro. E aí tudo vai fazer sentido para vocês. Mas, por enquanto, fique com essa informação solta aqui. A órbita parabólica tem energia igual a zero. E a hiperbólica tem energia maior que zero. Certo? Então, essa foi a aula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like aqui no vídeo, se inscrevam no canal e acompanhem todas as aulas. Está saindo na segunda, na quarta e na sexta. Minha aula sai toda sexta. Eu acho que saiu uma lista depois da segunda aula, semana passada no caso, ou foi no meio dessa semana.
no começo dessa semana, no caso. Enfim, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima semana.